Boa noite a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a participação de vocês, agradecer aos nossos dois convidados por terem aceito o convite de estarem com a gente aqui essa noite, nossa trilha de debate sobre canteiros ou canteiros tecnológicos. E hoje, nessa nosso encontro, a gente quer debater um pouco o aumento da produtividade em canteiro, principalmente através de melhoramento de processos. A gente já discutiu com equipamentos, a gente já discutiu com outras formas para industrialização, e hoje a gente está discutindo aqui como é que a tal simples gestão ou melhora de processos pode aumentar a produtividade, às vezes até mais do que com equipamento ou com alguma coisa tecnológica, né? E aí, para conversar com a gente essa noite, nós temos dois convidados super capacitados, o professor José Paula Barros Neto, ele é engenheiro civil com especialização em engenharia da produção na Universidade Federal do Ceará, é mestre em engenharia pela Universidade Federal Fluminense e doutor em administração pela URGS. Ele tem experiência na área de administração, com ênfase em administração da produção, atuando principalmente nos temas de construção civil, construção enxuta, estratégia da produção e trabalho com empresas. Ele é professor titular da Universidade Federal do Ceará. O nosso outro participante é o Renato Maris, ele é engenheiro civil pela Universidade Federal do Pará, mestre em engenharia pela Unicamp e fazendo doutorado na FEC da Unicamp. Ele tem mais de 10 anos de experiência no mercado com aplicação de conceitos Lean na construção, principalmente com atuação no Norte e no Nordeste, e ele hoje, além de fazer doutorado, atua como consultor no Lean Institute Brasil, que é um instituto que estuda essas práticas Lean e facilita a aplicação desses conceitos Lean em diferentes setores, incluindo, obviamente, a construção civil. Então, muito obrigado pelo aceitar o nosso convite. Queria passar a palavra para o professor José Barros. A ideia nossa aqui é cada um fazer uma apresentação de mais ou menos uns 15 minutos e depois a gente fazer um debate com o público. Então, vocês podem mandar perguntas pelo chat para a gente depois fazer para os nossos dois palestrantes debatedores. Sem mais delongas, professor, muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite aí, Magnus, né, ao cara, a Mariana, né, que fez o contato mais direto. É um prazer reencontrar o Renato, né, que fazia tempo que a gente não se via, né? Prazer é todo meu, professor. E é um prazer estar aqui, né? Na realidade, quando me pediram falar sobre canteiros, né, eu acho muito importante essa discussão, porque às vezes quando você fala em canteiro, e muitas vezes eles são relegados a segundo plano dentro do planejamento de uma obra, né? Então, acho que isso é um ponto importante, porque ele tem um impacto direto, por exemplo, nos fluxos dos processos. Renata aí vai falar um pouco sobre o Lean, né? E o Lean lá é conversão em fluxo. E as grandes perdas estão nos fluxos. Foi um dos grandes sacadas do japonês, foi saber que a perda estava no fluxo e não na conversão, né? E aí, a gente trabalhar essa questão de entender esses fluxos, como é que você faz isso. E hoje você tem aí, né, o próprio BIM pode lhe ajudar muito nisso, né, dentro dessa questão tecnológica, de como é que eu faço os fluxos de cada um dos produtos, né? Posso até calcular as distâncias pelas quais ele está fazendo, né? Ou seja, e aí posso até simular quanto tempo ele leva de um ponto a outro, né? E é interessante essas coisas, porque uma vez essa questão de fluxo, você acha que é besteira, né? Essa questão do Lean, né? E é uma empresa que a gente fez um trabalho e ela estava com um problema de jerica, né? Faltando jerica na betoneira, né? E o cara queria aumentar o número de jericas, aumentar o número de serventes para dar mais velocidade, né? Porque o cara terminava de bater lá a argamassa, o concreto, e faltava jerica e gente para levar. E aí a gente começou a estudar o fluxo, né? E era interessante, eles estavam concretando pilar na 10ª laje. E lá eles começaram Aí a gente começou a estudar o fluxo, né? E fomos ver quanto tempo o carrinho levava para ir e voltar. 34 minutos foi o tempo que eles estavam levando. Quando a gente subiu, foi acompanhando o processo,
o que é que tinha acontecido? Aí vem um outro ponto que também tem ligação, tinha um gargalo, que era justamente a concretagem do pilar. Tá? E aí o que é que eles faziam? Chegavam os carrinhos e ficavam esperando o descarregamento do carrinho. E aí, ou seja, ele engarrafava lá e faltava carrinho lá embaixo. Mas aí foi um exemplo muito interessante, e aí que tem a ver com o canteiro, porque você dá mais velocidade, mas também tem a ver com o Lean, porque você, na realidade, eu estava trabalhando com produção empurrada, ou seja, quem estava mandando na produção era a betoneira, e que, na realidade, quem deveria mandar na produção era quem estava concretando o pilar. Então, a gente inverteu esse processo lá, né, e começamos a criar essa cultura do cara do pilar puxar. Né? Então, quando ele tirava o último carrinho, você puxava mais ou menos um Kanban que você usava, e isso, com isso a gente reduziu para 17 minutos o tempo e tiramos 2 jericas e um servente. Né? Então, ou seja, eles queriam botar mais jerica e mais servente. Mas ninguém demitiu o servente, não, certo? Ele foi fazer outra coisa. Tá? Então, assim, pelo menos a gente não gerou nenhum problema social. Né? Então, assim, este é um exemplo de como você estudar o fluxo. E aí, e qual é o objetivo desse fluxo? Tá? Então, você fazer essas simulações é muito interessante. Tá? Obviamente que canteiro ele é escolha. Eu não tenho um canteiro 100%, né? Existem técnicas que você faz, né? Lá de calcular, mas ele não tem. Eu não vou ter 100%, eu vou ter que estar sempre sacrificando alguma coisa. Né? É normal. Tá? Então, aí o que é que eu vou privilegiar? Né? É aonde eu consiga ter mais velocidade. Então, por exemplo, central de argamassa, a central né? o transporte vertical, que pode ser grua, pode ser cremalheira ou elevador de carga. Então, aí eu tenho que começar a pensar. Então, daí eu sou saindo demais. E aí eu tenho um ponto muito importante ligado à questão de canteiro, que é a produtividade. Certo? Esses fluxos que estão aí, eles vão ter um impacto direto na produtividade do qual eu vou trabalhar. E essa questão de produtividade é um dos principais problemas de obra hoje. Certo? O Brasil está há 30 anos com a mesma produtividade, em média. Certo? E a construção civil também. Então, assim, nós precisamos trabalhar cada vez mais a produtividade. Uma parte vem com a gestão, que aí é entender esses fluxos, né, estudar os processos, e o outro é com tecnologia. Aí você consegue dar velocidade e produtividade, só que você tem que ter capital. Né? Você tem que ter fluxo de caixa para poder suportar esses investimentos em equipamentos. Então, assim, essa preocupação de produtividade ela tem que estar diretamente atrelada à questão do canteiro. Tá? Não é desatrelado. Na produtividade, só quem faz é planejamento de obra? Não. Não é só lá no gerenciamento que eu vou fazer, não. Na hora que eu faço lá o meu cronograma, ali, obviamente, está especificado, está detalhada a minha produtividade, mas ela ali não é aqui só aquilo. Certo? Então, se eu tiver uma produtividade, mas um fluxo muito ruim, eu não vou conseguir atingir aquilo que eu previ. Então isso é muito importante que a gente tenha essa relação, né, dos fluxos do canteiro com a questão de produtividade. Então, hoje, é um dos maiores desafios na nossa gestão da produção é produtividade. Como é que eu aumento a produtividade da construção civil? Tá? Então, esse aí é um tema, e aí nós temos aí o Lean, o próprio BIM, certo? Tem todos nesse sentido. Né? E entender um pouco de produtividade. Então, assim, aqui, por exemplo, nós estamos com hoje uma dissertação que, trabalhando diretamente com o Sinduscom aqui do Ceará, que nós estamos tentando desenvolver um índice de produtividade global. Não o índice de produtividade da alvenaria, do concreto, é da obra como um todo, para que a gente consiga ter valores, né, sobre, né, 40 metros quadrados, né, 40 homens-horas por metro quadrado, 30 pelo padrão de obra e tudo, dentro do sistema construtivo do qual a empresa escolheu. E nesse impacto aí também o canteiro. Né? Ou seja, um canteiro mais apertado, um canteiro mais, né, mais horizontal, ele vai dar ele vai ter uma dificuldade maior de produtividade, porque as distâncias aumentam, né? Mas aí você tem outros, aí você vai ter que ter um equipamento maior, né? Então, tudo isso vai tá ligado a isso aí. Também, você tem que ligar canteiro, que são duas coisas muito importantes, segurança e saúde do operário. Hoje nós estamos aí nessa ligação
esse problema com relação à Covid, né? Então, nós temos questão de isolamento, de distanciamento, né? de máscara, álcool em gel e tudo mais, né? E isso precisa ser, né? A gente está com uma pesquisa hoje aqui, até em parceria com a Federal do Rio Grande do Sul, a Federal da Bahia e a Universidade de Passo Fundo, estudando a questão dos canteiros e o Covid, né? Esse é um projeto que está agora em andamento, começou agora em setembro, financiado pelo CNPq. E uma das coisas é entender isso aí, os impactos que isso gera na produtividade. Então, a gente precisa, por exemplo, atender do próprio canteiro a questão da ergonomia, né? E a questão da segurança, certo? Que é como é que você está... que você está lá, que você hoje tem, por exemplo, que se preocupar muito com os equipamentos, aí aquela questão dos cocaiotes, né, de que as pessoas não se machuquem, né? Então, a construção civil ela é conhecida o alto índice de acidentes, né? Então, ela é categoria 4, né? Então, isso é ruim, né? E você hoje tem que criar cada vez mais dispositivos que evitem isso. Então, hoje, por exemplo, a gente aqui está trabalhando em outra pesquisa, que é uma pesquisa com captação de imagens. Essa é uma pesquisa financiada pelo SES local, em que a gente vai ensinar, né, aprendizagem de máquina, vamos ensinar o computador a reconhecer zonas de perigo, situações de perigo, e ao mesmo tempo que ele reconhece, ele avisa, né, ele cria um dispositivo que vai informar. Então, por exemplo, o cara está lá na borda, né, tem a linha de vida, mas ele não coloca o cinto. Aquilo ali, nós vamos ensinar o computador a mostrar isso aí. Um espaço que tem um buraco que não tem as proteções, né? A mesma coisa. Então, tudo isso a gente está... Que aí é uma forma de melhorar a segurança e melhorar a produtividade. Quanto mais seguro eu trabalhar, mais produtivo eu serei, né? Quanto mais ergonômico for o meu espaço de trabalho, mais produtivo eu serei. Tá? Então, tudo isso está levando em consideração esses aspectos de saúde e segurança. Tá? Então, às vezes, você acha que isso é besteira, as pessoas... Não é. Tá? Então, essa questão... E a gente, cada vez mais, essa questão de ergonomia, né? Essa questão de cuidado com a segurança, ela vai ter impactos diretos na produtividade e impacto direto na questão do canteiro. Então, a gente, às vezes, fica preocupado, fala um pouco dessas questões de canteiro tecnológicos, né? A gente... É super interessante, mas a gente tem que entender por quê, para que a gente está colocando aquilo ali, qual é o objetivo. Né? Porque, na realidade, a tecnologia é meio, ela não é fim. Certo? Então, às vezes, eu vou, por exemplo, colocar uma máquina que faz tudo, né? Mas ela é super pesada, por exemplo, na estrutura. Estou dando um exemplo aqui, então eu posso comprometer a estrutura, estou vendo a questão de segurança, estou vendo a questão de canteiro, né? Ou então ela faz um barulho muito grande. Então, assim, você tem que avaliar todo esse tipo de processo, né, nas escolhas tecnológicas, porque a gente até estava conversando um pouquinho aqui, uma coisa que mais engenheiro gosta é a tecnologia, né? Então, se ele pudesse, tudo a tecnologia resolveria. Só que, em boa parte, ela vai ajudar, mas ela não vai resolver totalmente, né? Eu posso hoje, por exemplo, chegar num canteiro, rapaz, vou trabalhar aí com... vou dar um exemplo, uma visita que nós fizemos, que os caras começaram a trabalhar com banheiros prontos, um hotel lá no Rio, na Barra. A gente foi visitar, aí o que é que os caras fizeram? Mudaram o projeto, depois resolveram fazer o planejamento, resolveram fazer banheiro pronto, né? Aí qual era o grande ponto? O banheiro não entrava, tiveram que quebrar boa parte da fachada para poder botar o banheiro, certo? Então, assim, foi totalmente a falta de planejamento, a tecnologia estava lá, mas eu não tinha visto a questão da gestão. Então, esse é um ponto muito importante de tocar, que são essas questões estratégicas. Então, quando a gente fala um pouco de estratégia de produção, a gente fala muito disso. Quais são as escolhas que nós vamos fazer na produção, e isso está incluso, por exemplo, o canteiro, para que a gente faça, né, para que a gente tenha um melhor desempenho. Né? É a mesma coisa, eu posso fazer uma excelente escolha, eu vou comprar uma cremalheira de última geração, vou colocar lá, aí eu fui ver, rapaz, não tem operário para operar aquilo ali. Né? Hoje, por exemplo, se você for ver, eu vi hoje, nessas coisas de WhatsApp, uma obra, né, de infraestrutura, não era uma obra
mercado imobiliário, tinha lá um caminhão como é que se diz, sem motorista. Né? O caminhão todo equipado, lá cheio de antenas e tudo mais, trabalhando, certo? Então, aquilo ali, ou seja, para eles é interessante, mas ali tem um aspecto tecnológico. Mas por que eu estou fazendo aquilo? O que é que eu estou reduzindo? E aí eu tenho que ver muito assim, qual é o desempenho que eu estou tendo? Vou colocar o caminhão só por colocar? Né? Ou seja, qual é a garantia que eu tenho que aquilo vai aumentar a minha produtividade, vai melhorar a minha segurança na obra, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração no momento da tomada de decisão. E hoje, cada vez mais, isso passa pelo engenheiro da obra, né? Passa lá dentro desse processo, né, que ele tem que levar em consideração isso aí. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar na tecnologia, a tecnologia é fundamental, nós estamos num mundo cada vez mais digital, cada vez mais tecnológico, vamos usar essas tecnologias, mas saibamos usar. Tenhamos cuidado nesses investimentos, porque às vezes eu posso até ter problemas, e eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Empresa nenhuma quebra por tecnologia, ela quebra por gestão, ela quebra por informações, por decisões erradas gerenciais. Ele comprou a tecnologia errada, mas a decisão errada não foi da tecnologia que foi comprada, foi você ter comprado a tecnologia. Então, essa avaliação você precisa fazer sempre que você estiver trabalhando, né, nessas escolhas que vocês estão fazendo. E a gente está muito nesse processo, né? Então, hoje todo mundo fala drone, fala inteligência artificial, fala assim, para quê? Né? O que é que eu preciso disso? Né? Aí o Lean, aí o Renato vai falar um pouquinho, né? Ele é clean, né? Ou seja, ele pode contribuir bastante, sem investimentos muito altos, melhorar a produtividade dentro da obra, melhorar a gestão, né? E aí sim, vamos trabalhar os processos, e aí vamos agora, assim, aí acoplar com tecnologia é fundamental, é fantástico, né? Mas sempre dentro de um planejamento. Acho que você tem que ter aonde é que eu quero chegar, né? Então é muito comum as pessoas, quero um Lean, né? Aí você começa a fazer, né? E eu disse, rapaz, o que é que tem por trás do Lean? É só a ferramenta? Não é. A ferramenta ela é a ponta do iceberg. Né? Então, é importante a gente ter esse cuidado nas escolhas estratégicas, tecnológicas que nós vamos fazer. Tá? Então, assim, para encerrar, pois não. Não, eu acho que aí a gente já tem um bom ponto para o nosso debate, aí, essa questão de tecnologia versus gestão, e o que gestão influencia e contribui com a tecnologia. Mas acho que talvez fosse legal o Renato explicar um pouco do Lean, do processo do Lean, porque eu acho que vai enriquecer, e daí a gente debater um pouco mais em cima das duas visões, né? Mas eu acho que ficou muito claro o conceito de que dá para fazer muita coisa, melhorar muita coisa, ganhar muita produtividade, sem precisar necessariamente comprar grandes equipamentos, mas tem que comprar massa cinzenta daí, né? É isso mesmo. Ok, era isso, né? Espero ter deixado aí abrir o debate aí. Obrigado. Temos que descobrir depois como é que nós compramos essas massas cinzentas, mas vamos lá, Renato. Conta para a gente aí, um pouquinho do Lean aí. Bom, primeiramente agradecer, né, o pessoal do Ocara, Mariana, Magnus, né, é bem legal fazer parte dessa comunidade aí, né, de startups, tecnologia, né, para a gente aqui do Instituto é um grande prazer. E agradecer também ao professor Barros Neto, né, estava comentando aqui nos bastidores que eu tive o primeiro contato com o Lean em 2000 e alguma coisa, né, professor? Inclusive foi um mini curso ministrado pelo professor Barros Neto, né? Então, um grande prazer aqui estar com o professor, que é uma grande referência aqui da área. Eu vou projetar aqui alguns slides, assim, bem resumido, basicamente é só a foto da obra, e eu vou falar um pouquinho, né, vou tentar abordar aqui a questão dos canteiros. Tem 3 palavras aqui, né, o canteiro, a tecnologia e a revisão de processo, né? Então tem que se virar nos 30 aqui para tentar abordar isso aqui em pouco tempo, né? Vocês estão vendo meu slide? Então, tá bom, beleza. Bom, falar rapidamente 1 minuto, 2 minutos aqui, o que é o Lean Institute Brasil, né? Nós somos uma empresa que visa, na nossa grande missão, melhorar as organizações e a sociedade através da gestão Lean, esse é o foco principal. Nós temos atuado em vários setores, né, além da construção, né,
manufatura, saúde, logística, desenvolvimento de produtos, agronegócio, né? Então, a gente tem desenvolvido grandes projetos com grandes empresas, né? Nós já atuamos em 75 das 100 maiores empresas do Brasil, né? É um grande prazer, um grande orgulho, na verdade. Nossas 4 formas de atuação são consultoria, são projetos de consultoria, treinamentos abertos em company, publicações. No nosso site tem lá alguns artigos, vídeos, bem fácil, bem didático. Temos livros, vários livros de autorias da nossa rede, e nós temos eventos, organizamos eventos de construção, temáticos. Em 2018, a gente organizou o maior evento de Lean do mundo, com 1.250 pessoas, foi bem emblemático, bem legal, vários setores, muita sinergia. Na época que as pessoas se encontravam. Na época do que podia ter esse contato aí, né? Inclusive, o nosso evento esse ano foi adiado para 2021, espero que consigamos fazer. E a gente faz parte de uma rede com mais de 32, agora foi 33 institutos, né, onde a gente debate com vários colegas de vários países, sempre buscando as melhores práticas, trazer novidades e discutindo os conceitos, mas principalmente a parte prática, né, de como eles têm atuado em outros setores, na construção, em diferentes contextos, né, então é bem legal assim, fazer parte dessa cadeia. Bom, eu trouxe 4 obras aqui diferentes que a gente atuou, né, tentando fazer esse link aí do canteiro, um pouco de tecnologia, de revisão de processos, né, e são obras completamente diferentes, de tipologia, de contexto, de localização geográfica, e mostrar, né, aquilo que o professor Barros Neto comentou, né, a gente tem uma frase que o pessoal de TI, né, de digital, que a gente tem na nossa ramificação do Lean Digital, que é assim, pensar Lean, ser ágil, né, e usar a tecnologia, né? Ou seja, a gente tem que entender o propósito, que foi o que o professor Barros Neto falou, né? Então, assim, qual o propósito, qual o problema que a gente quer resolver, né? E eu sei que o pessoal que trabalha com startup, né, tem um mantra aí de apaixonar-se pelo problema, né? O pessoal fala muito assim, né, sem ser clichê, mas é apaixonar-se pelo problema, explorar muito bem o problema e realmente usar a tecnologia com eficiência, né? Senão, a gente estava comentando aqui nos bastidores, a gente vai estar automatizando um desperdício, né? A gente vai estar criando um desperdício tecnológico aí, né? Então, bom, essa obra aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Vocês vejam que é uma obra de casa popular, né? Então, o canteiro ficava aqui centralizado, acho que vocês conseguem ver meus slides. Então, ela tinha muita questão da logística, né? Então vejam que aqui a gente tinha muito essa questão de preparar muito bem o dia posterior, mas principalmente trabalhamos muito no planejamento, né? Vocês podem ver aqui que a obra está caminhando quase que num fluxo, né? Num fluxo contínuo de atividades. Então essa obra um mês e meio antes, a gente mobilizou para lá, né? E aí usamos algumas tecnologias focadas na etapa do planejamento, né, algumas startups do setor, né, planejamos muito bem, primeiramente na mão, no post-it, né, e aí sim depois pegamos todas aquelas informações e passamos para um sistema, né, e aí a gente conseguiu, né, vocês vejam que está aqui as atividades, o arrimo, o radier, a marcação estão andando num certo ritmo. Chegou um momento que a obra teve alguns problemas de não começar as atividades quando estavam planejadas, e a gente usou alguns mecanismos do Lean, né, da parte de restrições e melhoria de produtividades, né, justamente para tentar recuperar esses atrasos aí, né. Essa obra deu um resultado positivo, né, conseguiu entregar num prazo. E, inclusive, também tem várias oportunidades de melhorias que eles estão levando para próximas obras aqui, né? Então, basicamente, o desafio aqui foi a questão do planejamento, né, e logística da obra. Então, na preparação, eles tinham um problema, por exemplo, de alvenaria, né, o fornecedor não queria deixar na frente das casas, né, os blocos, né, e alguns outros materiais. E aí a gente conseguiu com o fornecedor, daí o fornecedor vinha com um caminhão de bloco, trazia atrás uma empilhadeira, o próprio motorista descia, pegava a empilhadeira, distribuía, e ele demorava no início 4 horas para descarregar, assim, fazendo desse jeito que a gente conversou com ele,
passou a demorar 2 horas. Né? Então foi melhor para ele, melhor para a gente, porque para a gente, para a empresa, porque ficava muito mais próximo, né, esses materiais da frente de serviço. Né? Então, essa aqui foi uma das obras que a gente atuou. Né? Essa aqui é uma obra portuária, então já é um outro contexto, né? Então é obra que tem que pegar balsa, ou tem um cantitreve, eu tinha as troias, né, que tinham várias frentes de serviço, e eles produziam os pré-moldados na obra também. Então, tinha uma fábrica praticamente, né? Tinha toda uma logística, né? Tinha os ciclos, então a gente ajudou muito ele no entendimento, muito essa empresa, no entendimento desses ciclos e nos trabalhos em si mesmo, nas produtividades. Então, às vezes tinham alguns serviços que andavam muito mais rápido que outros, e a gente, e isso do ponto de vista do Leão, um desperdício, que inclusive um dos grandes gurus, que é o Ono, o Taishi Ono, ele falava que é o pior desperdício, que é a superprodução. Então, a gente botar isso na cabeça do encarregado, né, do engenheiro de produção, não é tão simples, né? Falar assim, ó, não tem que produzir mais, tem que produzir no ritmo correto. Então, isso aí, até eles entenderem que realmente teriam que diminuir ali a boca do jacaré, né, das linhas de balanço, né, do andamento dos serviços, foi com o tempo, né? E aí, trazendo um pouco da questão da tecnologia com canteiro, uma prática muito legal que eles trouxeram, que a gente aproveitou também muito bem lá com eles, foi uma maquete 3D que eles tinham da obra, né? Vocês imaginem que eles estavam fazendo as estacas e ninguém conseguia ver, né? Que estava embaixo da água ali, né? Então, eu fazia as estacas, eles traziam uma maquete em tamanho reduzido, né? E era, assim, reduzido, mas era grande, assim, no local, né? Então, lá a gente, todo dia eles discutiam, no final do dia, como é que eles iam atacar. Tem aqui as barcas, né? As balsas, as frentes de serviço. Então, fazia uma reunião quase que diariamente. Ó, vamos atacar para cá, o material vai chegar aqui, a gente vai atacar de tal maneira, né, de tal jeito. Então, foi bem, bem legal essa questão. Aí sim, de utilizar uma tecnologia, né, eles tinham uma impressora 3D na obra, com um propósito bem claro e muito útil para a produção, para a equipe de produção. Então, aqui foi bem, bem legal assim, esse uso da maquete 3D. Né? Aqui é um outro contexto, né, que é uma obra de mineração. Então, essa obra eram 11 quilômetros que ficava entre o peneiramento do material que era jogado na barragem, né? Então, o canteiro também era bem espalhado. A gente atuou já em obras assim desse tipo, onde o canteiro é bem espalhado, como a obra de usina eólica e de transmissão, 100 quilômetros de obra. Então, você tem que fazer os canteiros no meio do caminho, e além disso, as frentes de serviço têm os canteiros dela, né? Então, tem que fazer o máximo possível para otimizar toda essa logística e movimentação das equipes, desde abastecer o carro um dia antes, desde preparar muito bem os kits de material dessa equipe que vai trabalhar na frente de serviço, porque se o cara andou 40 quilômetros, esqueceu um parafuso, ele não vai conseguir produzir, né? Então, tem toda uma etapa de preparação, né? Basicamente, nessas obras onde a logística é bem complicada, a gente trabalha muito bem essa parte de preparação. E aqui nessa obra de mineração, o desafio era a logística, né? Então, a gente percebia que a equipe de produção não tinha preparado muito bem esse planejamento das rotas. Então, tinha muita fila. Aí eles pagavam o caminhão por hora, né? Então, o cara ficava na fila na floresta amazônica, ele não ia desligar o ar-condicionado, não ia desligar o caminhão. Então, ficava rodando lá e consumindo óleo diesel, manutenção do caminhão, e a hora, o orímetro rodando, tinha que pagar, né? Então, a gente ajudou eles nesse dimensionamento das rotas. Foi bem legal, um trabalho bem bacana mesmo. Os encarregados começaram a entender que algumas das vezes é contra-intuitivo. Eles precisavam parar o caminhão, encostava, era melhor do que eles deixarem os caminhões rodando, né? Isso aí, os caras com o tempo começaram a absorver isso. E por fim, eles depois de fazer uma planilha na mão, Excel, todo dia despachava essa planilha para os caras, e depois aí de um ano que eu fui falar com eles falaram: olha, aquele trabalho foi muito legal, hoje a gente pegou aquele trabalho todo e automatizou
colocando telemetria e tal, e algumas coisas, e hoje já está bem azeitado, né, o processo. Então começou com algo manual, que a gente discutiu, né, eles trabalharam muito tempo, e depois usou a tecnologia no final, para arredondar o processo como um todo, né. Como é que está meu tempo aí, Magno? Acho que... Por aí, não sei quantos slides a mais você tem. Não, acho que tem mais um só. Então, Dá para falar. Do shopping, dá. Não, peguei 4 obras assim, completamente diferentes para mostrar essa dinâmica das obras, né, do canteiro, da tecnologia, dos processos, né? Então aqui é uma obra de shopping, que aqui era um retrofit numa praça de shopping, que tinha que ser feito em 120 dias, né? Então no shopping, e com o shopping funcionando. Então essa obra aqui era uma loucura. Era assim, 11 horas parava, e o pessoal do cinema ainda reclamava, porque ficava fazendo barulho, de vez em quando tinha que parar. Então era uma obra que você tinha que fazer todo dia, porque você tirava a parte do piso toda, o pessoal trabalhava e dava assim 6 horas da manhã, 5, 6 horas, você tinha que recompor tudo, porque no outro dia tinha que organizar toda a praça de alimentação para funcionar novamente, né? Então aqui também foi uma questão, aqui foi um pouco mais simples, a gente trabalhou mais no planejamento semanal e nos kaizens, que são as melhorias ali mais do dia a dia, né? Um pouco na logística, na preparação também. Mas é a questão de alinhamento com a equipe, né? Às vezes o cara chegava no dia e, vamos abrir o projeto aqui para ver onde que a gente vai atacar agora. E enquanto isso o pessoal ficava parado. Isso é muito comum que a gente tem visto em obra, né? Então, vamos preparar um pouco mais, né? Vamos preparar uma semana antes, vamos planejar muito bem, vamos aproveitar, vamos ver se a gente consegue antecipar um pouco essa entrada das equipes, preparar muito bem de um dia para o outro, organizar o mais próximo possível, né? Então foram conceitos bem simples que a gente mostrou para eles e que eles compraram a ideia, né? E conseguiram entregar a obra aí com muito esforço nesses 120 dias, né? Aqui basicamente a gente não usou muita coisa de tecnologia, né? É uma obra muito rápida, né? Muito curta, então foi mais ali os conceitos do Lean que a gente trouxe, de planejamento, de melhoria, foram coisas mais pontuais, assim. Né? Legal. Bom, eu procurei resumir. Já começando com as perguntas, a gente tem uma pergunta aqui do Antônio Espina. Ele pergunta de que forma, né, essas técnicas e metodologias podem ajudar nos fluxos de trabalho, né? E já emenda a segunda pergunta, que talvez até devia vir em primeiro, que é o Lean, o Kanban, o Pool Planning, essas técnicas ajudam no sentido do supply chain, né? Mas acho que talvez seria legal, se o Renato quiser dar uma resumida, quais são as 3, 4 técnicas aí do Lean que depois o pessoal pode pesquisar por conta e tal, né? Que realmente ajudam nessa parte, e depois a gente perguntar para o professor que tipo de metodologia, como é que a gente estrutura esse pensamento aí para ter um canteiro um pouco mais organizado, né? A questão da gestão. Acho que seria uma... Essa pergunta é muito boa, né? Muita gente gosta dessa parte da ferramenta, né? Então, qual é a ferramenta que eu começo a implementar, né? Qual é o conceito e tal? Né? A gente sempre busca trazer a questão de ser orientado por um problema, né? Então, a abordagem do Lean, ela tem que ser uma abordagem situacional, né? Nem todas as obras vão ter o mesmo problema. Pode acontecer de você empurrar uma ferramenta e otimizar algo que não precisaria, teoricamente, ser otimizado, né? Assim, a gente tem algumas ferramentas que são assim, mais abrangentes, vamos dizer, de modo geral, né? Que muita gente gosta de usar, né? Como o Less Planner System, que é uma metodologia de planejamento e controle que é bastante utilizada, que ela é muito bom para a questão de estabilidade básica, né? Então, mas para outros conceitos como fluxo contínuo, né, como algumas outras tentar resolver alguns outros problemas, mais de liderança, de aspectos de pessoas, do Gemba mesmo, no local de trabalho, não são tão boas, né? Temos a linha de balanço, né, também na etapa de planejamento, temos o mapa de fluxo de valor, mas assim, todas essas ferramentas, elas têm que ser orientadas para resolver um problema que é a necessidade da obra, né? Então a gente busca sempre isso, envolvendo as pessoas, logicamente, né? Não só melhorando o processo, mas tem que envolver as pessoas, desenvolvendo as lideranças, melhorando o sistema de gestão, e aí sim, por fim, a gente vai mudar a cultura da empresa como um todo. Né? Quer falar um pouco, professor?
Eu acho que é nesse sentido mesmo, né? Eu acho que sempre vai depender da necessidade que você quer. Se você quer, por exemplo, estabilizar a produção, aí o Renato já falou um pouco, né? Então tem todo um processo que é um dos princípios do Lean, estabilizar a produção, né? Ou seja, o Lean não funciona em produção desestabilizada. E que isso é uma coisa também estratégica, né? Que o Lean não serve para todo tipo de empresa, nem para todo tipo de serviço, né? Por exemplo, se eu trabalho com por encomenda, né? Vou dar um exemplo aí. Se eu trabalho com a loja, eu tenho uma fábrica de móveis que trabalha por encomenda, dificilmente o Lean vai ajudar, porque eu não tenho um fluxo de produção, né, em que eu consiga estabilizar. Então, ele não serve. Não quer dizer que ele não presta, porque ele não se adequa, não se adapta. Então, isso é estratégico. Então, você precisa ver isso. Então, como qualquer tecnologia, ela não é milagrosa. O Lean também não é milagroso. Ele tem as suas, né, escolhas. Então, acho que isso é um ponto. Outra coisa, se você quer, por exemplo, ver a questão de processo e tudo mais, tem lá o mapa de fluxo de valor, que é muito interessante, né? Tem lá os livros lá do Instituto. Depois eu vou mandar a conta aqui para o PIC, né? Fazendo propaganda aí para ele. Né? O Aprendendo a Enxergar, né? Que é uma referência muito interessante do processo. Tem aí, e aí você tem também, por exemplo, quando você vai avançando, e aí eu acho que tem a escolha, ela tem um ponto muito forte, né? Porque como a gente trabalha muito as melhorias de gestão, não só o Lean, mas especificamente aqui o Lean, né? Facilmente a gente arranja problema para ser corrigido. Rapidamente a gente dá resultado. Né? Então, por exemplo, se você pegar aqui as empresas de Fortaleza, essas ferramentas aí, aqui, vamos dizer, linha de balanço, PPC, Kanban, Rejunca Box, essas coisas aqui todo mundo usa. Certo? Então, hoje é uma coisa que se estabilizou, né? Mas, assim, muita gente parou aí. Né? E isso não é Lean. Isso é uma etapa do Lean. Tá? Então, assim, e aí você vai para outros níveis, por exemplo, trabalho padronizado, que exige um conhecimento muito forte do trabalho, que aí você vai como se diz, vai na unha lá para entender, né, ali os milímetros e tudo. Então, esse é um ponto. E outro ponto muito importante, que aí que condiz tudo isso aí, né, e que conduz, aliás, desculpa, é a liderança. Tá? Uhum. A liderança da empresa ela é fundamental. Então, por exemplo, aqui hoje nós temos a Serrolim, que é uma referência, né, nacional e conhecido internacionalmente, porque o dono da empresa, o Pio Rodrigues, disse, eu quero. Ele não sabe nem o que é. Ele não anda na obra, ele nunca fez parte de grupo, mas ele dá, né, todo um sustentáculo estratégico para isso. Né? A mesma coisa a gente estava falando aqui um pouco de uma empresa. Essa empresa hoje ela reduziu bastante, que era a construtora Castelo Branco, que foi uma das referências no Lean, o Renato teve contato com eles lá, né? E lá eles fizeram uma coisa muito interessante, né? Eles pegaram vários estagiários, hoje tem alguns que estão trabalhando na área, o André Kinderé, que hoje tem uma empresa nesse sentido aí, e deram corda, né? Ou seja, o chefe lá, rapaz, se virem. E aí os caras começaram com planilha, né, estudando e tudo, e o Lean, e foram em frente. Né? E realmente, assim, hoje a empresa, ela, né, descontinuou, né, tá muito pequena, mas, por exemplo, a semente foi deixada. Né? Então, assim, eu acho que tem que ter muito isso. Para que é que eu quero? Eu vou naquela mesma pergunta. Né? Eu tenho que ter um objetivo. Não é o Lean pelo Lean. Eu tenho que ter alguma coisa. E tenho que ter uma coisa muito importante, que é estudar. Né? Então, as pessoas acham que é só a ferramenta. Eu tenho que entender, né, os conceitos. Não precisa ser um expert, não precisa entender os conceitos. O que é que tem as filosofias? Né? O que é que está por trás daquilo? Então, o que é uma transformação, o que é um fluxo, o que é um valor, né? Que é a teoria lá do Costella. Né? Então, isso é importante para as pessoas entenderem como é que funciona. Tá? Então, acho que esse também é uma coisa que a gente precisa reforçar, essa questão do conceito. Vamos pensar aqui um dono de uma construtora que, na verdade, o que ele quer é aumentar a produtividade, porque ele ouviu falar aí que a produtividade está baixa e, no fundo, ele quer aumentar a produtividade para ganhar mais dinheiro. Então, é tão raso quanto isso.
como é que começa? Como é que faz? Se o cara quiser aplicar alguma coisa disso que a gente está falando aqui, como é que é o caminho das pedras? Aí? O que vocês poderiam indicar? Tem que só vai funcionar se contratar lá o Institute ou o professor? O cara consegue, ele faz um curso, ele tem que chamar uma empresa especializada, ou ele tem que pegar trocar o gestor de obra dele, porque o gestor de obra dele está acostumado com o modelo antigo. Como é que começa? Como é que o cara dá um passo, sabendo que a gente sabe aquilo que a gente conversou, que dá para aumentar a produtividade? Simplesmente, não é tão simples, mas simplesmente com gestão, com melhora de processos, de fluxos e tal. Como é que ele dá esse passo? Posso falar, professor? Por favor. Bom, então vou dar a minha opinião aqui, né, que é algo que a gente tem também discutido bastante lá no Instituto, né? A gente compara muito com a questão da bicicleta, né? Então, por mais que você leia muitos livros, estude bastante, né? E como andar de bicicleta, você vai só aprender na prática, né? Então, o Lean, ele é muito isso. Logicamente que a gente tem que ter, né? Para você começar, você tem que conhecer alguma coisa, né? Tem que ler algum livro, ou fazer algum curso, ou contratar alguma consultoria para ajudar você, né? Nesse sentido. Mas o Lean é na prática, né? Orientada por um propósito, que é aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, né? Também pegando um pouco do gancho do que o professor falou anteriormente, né? O Lean não é só obra, né? A gente está falando especificamente de obra, né? Mas algumas empresas, como a que o professor falou, né? Ela é muito boa na obra, mas deixou, né, algumas outras áreas, né? O Lean se aplica a tudo, se aplica a projetos, por exemplo, a parte estratégica da empresa, a desenvolvimento de comportamento da liderança, né? Logicamente que nesse seu caso da produtividade e tal, vamos começar por algum lugar. Normalmente começa pela produção, né, que é pela obra, aplicando alguns conceitos, algumas ferramentas, como o professor falou, né, dos conceitos de planejamento, uma ferramenta mais ali do campo. Agora, ele é muito mais, pelo que a gente tem visto, né, o Lean é muito mais o mindset, né, muito mais que as ferramentas, é você desenvolver as habilidades de solução de problemas, conseguir analisar, né, o professor falou do livro Aprendendo a Enxergar, né, é justamente isso, reaprender a enxergar a obra, né, quando a gente vai nos projetos, a gente vê algumas coisas, né, que o pessoal não consegue ver porque está com o olho muito viciado no dia a dia, né, a gente vai mostrar, isso aqui é um desperdício, mas isso aqui é normal, eu sempre fiz assim, desse jeito, construção é assim mesmo e tal, né, a gente fala, olha, não deveria ser, isso aqui é um desperdício e tal. Então, com o tempo, as pessoas vão absorvendo, né, vão começando a entender. Ele é um processo gradual também, né? Você está ali analisando alguma coisa, de repente vem um estalo na cabeça, pô, isso aqui realmente, né, eu posso melhorar e tal. O que eu acho uma coisa importante, né, que eu acho que para você melhorar, você precisa conhecer. Tá? Então, muitas vezes, eu quero melhorar minha produtividade, né? Isso né, eu quero melhorar minha obra. Mas aonde? Qual é a sua produtividade? Como é que eu quero melhorar sem eu saber qual é a minha produtividade? Não, minha produtividade é 2. Agora sim. Você quer ir para quanto? Para 4. Né? E o 2 não é bom? Não sei. Entendeu? Ou seja, isso é um ponto. Né? Eu não consigo ir para um processo de melhoria se eu não conhecia hoje. Né? Até tem lá o mapa o mapa de fluxo-valor atual. Ou seja, não adianta eu querer ir para frente se eu não conhecer hoje. Então, não adianta eu querer melhorar a minha produtividade se eu não tiver o valor dela hoje. Eu quero melhorar, sim, eu quero melhorar meu canteiro. Como é meu canteiro hoje? Vamos entender. Como é que você monta? Certo? Isso é outra coisa que eu digo. Tudo que você faz na sua vida tem lógica. Pode ser ilógico, mas tem uma lógica. Certo? Cada um de nós aqui tem uma lógica na sua cabeça. A minha lógica pode ser totalmente diferente da do Renato. Talvez ele me explicando a lógica dele, a gente consiga até em tudo. Né? Então, assim, esse é o ponto. Então, assim, aquele canteiro de obra que está lá, ele foi montado dentro de uma lógica. O cara fez algumas premissas, algumas escolhas, que a gente pode questionar. Né? A mesma coisa da produtividade. Ele tem uns valores de produtividade. Né? Será que ele é aquela produtividade? Né? Como é que ele... Né? E aí sim, ele começa a estudar isso aí. Certo? E aí ele vai trazendo... E aí a gente vai ver, isso aqui pode ser só uma organização de processo. Isso aqui, vamos ver, pode ser uma questão de planejamento. E aí eu concordo com o Renato. Não tem receita de bolo, né? Existem
né? E aí é um leque, cada um vai discutir. E, às vezes, também tem empresa que não aceita. Certo? Então, você chega lá e diz, não, isso aqui não me dei bem com essa. Eu me lembro aqui uma empresa que a gente foi querer usar lá o PPC, aí quando nós chegamos lá, os PPC dando mais de 100%. Aí eu disse, está errado, né? Que não pode ser. Aí ele, não, é porque a gente está considerando, por exemplo, porque o PPC é 0 ou 1, né? Ou seja, ou você faz ou não faz. Se você fez 80%, é 0, né? Só vale se tiver feito tudo. Se tiver 120, também é 0, que era o que você estava previsto. E aí os caras estavam fazendo ponderado. Eu disse, ó, o erro conceitual. Então, isso não pode existir. Então, essas coisas... Então, assim, é esse o ponto, né? Eu acho que primeiro você tem que se convencer que você quer. E está disposto. Porque, né, uma vez eu fui procurado aqui por uma empresa, aí o cara chegou e disse assim para mim, rapaz, eu queria que você desenvolvesse uma inovação para mim em 6 meses. Aí eu olhei assim para ele, rapaz, ele era meu amigo, né? Eu disse, rapaz, vamos fazer um negócio para a gente não brigar? Né? Não vamos nem começar, porque com 6 meses eu estou conhecendo o problema para poder pensar numa inovação. Então, a gente tem que entender esse tipo de coisa. Então, assim, eu preciso conhecer, né? E hoje o pessoal usa muito jargão, qual é a sua dor, né? Que agora está esse negócio né, esqueci agora Startup. Aí então, assim, eu preciso entender o que é que eu quero. Porque esse é um problema que muitas das empresas não sabem qual é o problema. Elas querem a solução, mas eu não consigo chegar na solução sem saber qual é o problema. Porque às vezes o cara pensa que o problema dele é produtividade, aí ele bota tecnologia. Não, pô, tá aqui um robô aqui fazendo, né? Mas aí eu tinha um bocado de problema para trás, o robô tá ficando pior, porque, né, eu me lembro quando eu morava no Rio Grande do Sul, a gente foi visitar uma fábrica, e o cara comprou uma tecnologia lá nessas feiras aí, né? E aí quando o cara vai para Batimar, vai para essas feiras, o cara fica louco, né? Aí o cara comprou a tecnologia, e quando chegou lá, era uma fábrica de blocos, ele pegou uma fábrica que fazia um prédio um prédio aí, em uma semana ele praticamente tinha um bloco de um prédio com 6 pessoas. Quando ele botou, não tinha volume de produção, não tinha demanda. Ele não tinha demanda. Porque foi uma decisão totalmente. Por quê? Porque ele foi lá, se apaixonou, mas para que ele quer tecnologia? Não, é legal, faz bloco. Sim, mas para quê? Então, e isso não é fácil, apesar de todo mundo concordar, mas é muito difícil você quebrar essa cabeça do dono, né, da empresa, do engenheiro. Então, você tem que ter uma certa habilidade ali de tentar mostrar isso aí. Então, é muito interessante esse diagnóstico, analisar, discutir, mostrar, né, e aí depois a gente começa a decidir para onde é que a gente vai. Como que mostra? Como é que dá? Dá para medir? Dá para... Desculpa, eu não entendi. Perguntei como que mostra? Como é que a gente mostra? Como é que a gente consegue mostrar para o cara? Aí você vai ter que fazer diagnósticos, né, medir as produtividades, fazer algumas medições, e pode usar, por exemplo, as produtividades que estão vindo das medições que ele fez, né, tem a quantidade de metros quadrados que foram feitos por a quantidade de homem-hora. Você começa, vai lá, faz o fluxo, porque é interessante, isso aí é uma coisa interessante, né? Quando eu falei aquele exemplo lá do cara que estava levando a jerica, né? Uhum. É a mesma coisa. Rapaz, quanto tempo leva para fazer uma parede? Aí o cara olha assim, rapaz, leva 2 dias. Eu disse, não, leva mais de ano. Mais de ano porque a parede, para mim, eu quero a parede pronta, eu não quero a parede com tijolo, eu quero ela aqui para botar minha rede, para eu botar a televisão, né? Então, se eu fizer a conta, ela demora para estar do jeito que eu quero, pintada, prontinha, mais de ano. Né? Aqui a gente fez um trabalho para o Banco do Brasil, e o cara chegou e disse, rapaz, eu quero... Aí eu estava lá, o gerente disse, não, rapaz, eu quero agora que a gente faça uma agência em 8 meses. Os caras, você é louco, 8 meses? Isso é muito tempo, certo? Mas a gente estava levando 2 anos. Desde o momento que se decidia fazer a agência, entregava a agência. Só que cada um faz seu pedaço, vai embora e não tem a noção do todo. E aí vai ficando picotado. Né? Então, essa informação, então você tem que buscar esses dados em algum momento, sentar com os caras, entender, discutir, conversar. Né? Eu acho que
É o primeiro diagnóstico, pode ser o diagnóstico. Aí você vê a situação, busca números, né? Mas é sempre interessante mostrar, né, isso aí, e eu acho que mostrar essas questões financeiras, o quanto você consegue. Que essa é uma dificuldade que ainda a gente tem no Lean, né? A gente consegue, mas a gente não consegue mostrar isso muito. Eu estou até com um aluno agora de doutorado aqui, que é o Alexandre, que ele está tentando encontrar assim, um número. Rapaz, olha, aquele negócio, né? Hoje, rapaz, se você investir em saneamento básico, você economiza R$ 4 na saúde. Aqui, esse é o número que tem aí de base, né? E no Lean, será que a gente consegue? Eu não estou dizendo, eu não sei o que é. Rapaz, se você investir tanto, você vai sair tanto, né? Né? Então, assim, você tentar mostrar isso aí em valores é uma dificuldade em alguns momentos, mas você tentar enquanto você, né, o retorno que você consegue ter. Nem sempre você consegue, mas tentando trazer alguns exemplos nesse sentido. Legal. Renato, quer falar um pouco aí das ferramentas versus tecnologia versus gestão? Quer dizer, acho que a gente viu aí, tem uns 4 patamares aí, né? A gente tem o patamar da tecnologia em si, a gente tem o patamar das ferramentas que podem ser usadas para aplicar sem a tecnologia, mas também a tecnologia. A gente tem o processo em si, que pode ser feito com a ferramenta ou sem, e lá em cima você tem essa camada, vamos chamar assim, humana aí de liderança, que tem que ser convencida, tem que ser educada. Quer falar um pouco dessas camadas aí? Sim. Eu vejo muito a gestão, eu não vejo gestão versus tecnologia, né, que dá aquela ideia de briga, né? Eu vejo muito como uma aliada, né? Se bem utilizada, logicamente, né? Então, hoje a gente tem pesquisas, tem aplicações práticas do BIM, sinergia do BIM com o Lean. Hoje a empresa que é a Toyota, da onde veio o Lean, é uma das empresas mais tecnológicas, né, com os carros mais modernos, com os carros mais sustentáveis, né, que tem no mundo, utilizando justamente a própria questão tecnológica, né, com algumas aplicações pontuais nas fábricas, né, e utilizando com um propósito bem definido, né. Então, eu voltando um pouco atrás na questão da tecnologia, teve uma empresa que a gente está fazendo um trabalho, né, que falou, pô, nosso canteiro tal, tem QR Code, tem drone, tem IoT, tem não sei o que e tal. E aí, quando a gente foi lá visitar a obra, tinha um QR Code lá no canteiro, mas o mestre de obra não tinha o tablet para olhar o projeto, né? Tinha o drone, mas o drone usava para fim comercial, não estava usando para produção, né? Então, aquele negócio, algumas das vezes acontece de empurrar a tecnologia sem estar muito claro o problema realmente que ela quer resolver, e você vai ficar ali só fazendo firula, né? Falando tecnologia, inovação e tal, né? Mesmo em questão, por exemplo, sistema construtivo, é algo que a gente tem visto bastante, né, de industrialização. Empresas estão usando formas de concreto, né? E a gente está com um trabalho em parceria com o CTE, né, que é um grupo que a gente formou com 5 empresas do ramo de Minha Casa Minha Vida, né? Tem grandes empresas participando, né? E o problema é que todas elas trabalham com forma de concreto. A forma de concreto avança muito mais rápido que os demais serviços, né? Então é uma discussão que a gente está tendo com eles, que industrializou uma parte do processo, mas os outros, por exemplo, cerâmica, que é um trabalho totalmente manual, não vai conseguir andar na mesma velocidade, né? Será que eu tenho que reduzir ali o recurso da forma, ou eu quero liberar a forma para outro empreendimento, né? Então, são discussões que a gente tem tido bem legais, né? Mas justamente buscando essa sinergia de Lean, BIM, inovação, Lean e sustentabilidade, Lean e digitalização, né? Lean BIM, né? Então, enfim, sempre buscando a sinergia com as tecnologias, né? E utilizá-las com um propósito bem definido. Legal. O professor quer completar aí? Não tá? Não, acho que o Renato falou uma coisa interessante, né? Dessa questão da integração. Né? Então, hoje você está cada vez mais trabalhando essa questão da integração. Tá? Então, até agora, no final de novembro, teve uma chamada de uma revista que era justamente integração Lean-BIM. Né? Então, assim, eu vejo eles totalmente complementares. Né? Os dois têm um grande interesse em redução de desperdício, né? Aumento de velocidade. Um para produto,
que é o BIM, e outro para processo, que é o Lean. Né? Então, eles são bem complementares. Então, hoje está crescendo essa visão, né, de complementariedade dos dois, né? Ainda muito, né, um é mais ferramental, o outro é mais filosófico, mas eles são complementares. E isso aí, obviamente, que, né, dentro da academia tem discussões, né, mas, na minha opinião, eles são complementares. Então, eu acho isso bom. E também, a gente hoje precisa de cada vez mais outros níveis de conhecimento para gerir, para trabalhar, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem a questão da engenharia de produção, tem uma ligação muito forte com a gente, a administração também. Aí você vai para a engenharia, aí tem outras engenharias que estão lá dentro, né? Eu vejo muito, né? Eu fiz engenharia, não vou nem dizer quando, né? Mas nos anos 80, e você só tinha 3 projetos, era instalações, arquitetura e estrutura, pronto. Né? E hoje você tem N projetos, né? A estrutura na época era 150 kgf por centímetro quadrado, né? Aí depois passou para 15 MPa. Hoje todo mundo só trabalha com 15 MPa. Então, assim, mas hoje 15 MPa é um prédiozinho ali pequenininho, né? Você vai para 30, 40 brincando. Então, assim, então essa é uma coisa que aumentou muito, né, as especialidades dentro desse processo. E isso, por exemplo, tem impacto no canteiro. Porque eu vou ter muito mais, por exemplo, profissionais, vou ter que ter muito mais projetistas, ou seja, eu vou ter que ter muito mais coisas trabalhando de forma integrada. Então, por exemplo, eu sou um cara de fachada, eu tenho que estar totalmente antenado com o cara né, do fechamento. Como é que eu vou colocar minha fachada com aquele fechamento? E aí, como é que eu planejo isso dentro e como é que eu faço essa coisa dentro do canteiro? Né? Então, tudo isso tem... Né? Como é que eu vou colocar a minha equipe? Né? Então, tudo isso está dentro do processo, desse processo ligado a canteiro, ligado a planejamento. Então, assim, o planejamento também está ficando cada vez mais né? Não é nem mais complexo, não é nem complicado, é mais complexo. Tanto é que hoje tem o que a gente está chamando de engenharia de resiliência. É você capacidade de você se adaptar às mudanças que vão surgindo ao longo do tempo. Né? Então, é uma área aí que vem crescendo de pesquisas nesse sentido do processo de adaptação, né? das pessoas, da cultura, de tudo dentro do processo dentro da obra. Então, acho que isso é uma coisa interessante também. Tem uma pergunta da Silvia aqui, tem um pouco a ver com esse processo aí, ela está questionando a escalabilidade, que ela falou assim, ó, implantando numa empresa, numa obra como piloto, imaginando que deu certo, né? Como é que você orienta o processo para multiplicar isso para todas as outras obras, para a empresa como um todo? Quer dizer, se a gente tem com essa teoria de fazer num lugar primeiro para testar, para aprender, para ver e tal, tá bom, agora funcionou. O que eu faço depois? Como é que eu multiplico? Eu acho que o mais importante aí que você tem que ver não é que você está, como é que se diz, trabalhando na obra, você está trabalhando em processos na obra. Né? Então, por exemplo, os processos de alvenaria, eles são semelhantes. Então, se eu fui para um processo de alvenaria, se eu passo daqui para outra obra, os processos serão semelhantes. Certo? Principalmente na minha empresa, se eu tiver um certo nível de padronização, eu vou sempre estar trabalhando mais ou menos. E a outra coisa, por exemplo, quando a gente trabalha aí, o Renato aí pode me corrigir, dentro da visão de produção puxada, eu vou puxar qualquer coisa. Se é bloco de cerâmica, se é bloco de concreto, se é concreto, se é tinta, qualquer coisa. O conceito está por trás de puxar. Né? Então, assim, o que você precisa é como é que você vai puxar, aí como é que você vai fazer o Kanban, aí é uma outra, mas aí é uma questão operacional. Então, assim, quando a gente fala obra piloto, eu vejo muito mais como um treinamento das pessoas para entenderem. Né? Principalmente os operários, né? O mestre de obras. E aí, quando eles começam a pegar aquilo, aí eu consigo. Né? Então, assim, eu levar de uma para outra, a prática tem mostrado que isso não tem como se diz, gerado Grande segredo fora treinar as pessoas. Não sei o que é coisa. Contribui aí. Eu vi que a pergunta dela, ela também botou aqui, usar uma equipe específica, se sim, por quanto tempo, né? E a gente tem visto na prática que tem vários modelos, né? Tem empresas que têm atuado com os consultores internos de capacitão, a gente já capacitou algumas empresas, né?
tem uma equipe interna que faz esse processo, mas eu acho que se você vai começar, você tem que começar ali, né, fazendo com recurso próprio aí, né, com as pessoas que já tem na obra, né, faz o piloto, né, igual o professor Barros Neto comentou, né, tira os aprendizados, né, que é o fundamental, né, que é o ciclo aí de startup, né, construir, medir e aprender, né, então, que é basicamente o PDCA, né, então, tirar os aprendizados, o que deu certo, o que não deu certo, o que pode melhorar, né, os plus e deltas, envolver acho que desde esse piloto, envolver outras pessoas também, de fora da obra, né, sempre trazer um engenheiro de outra obra, né, alguém que seria um próximo passo aí de desenvolver outra obra, né, e fazer com recursos próprios. Às vezes você tem equipe da qualidade, né? Vamos botar a equipe da qualidade para também trabalhar com Lean, né? Sei lá, ou uma outra equipe, se a pessoa de segurança, se quiser, né, para fazer esse primeiro experimento, ou contratar alguém, pode ser uma outra opção, ou desenvolver alguém. Não tem uma receita específica, mas começaria fazendo uma obra piloto, né, com uma equipe própria mesmo, trazendo um pouco de conhecimento, fazendo um treinamento, lendo algum livro, alguns artigos, enfim, buscando também o conhecimento teórico para complementar com o prático, né? A prática aí do dia a dia. Muito legal. Pô, acho que deu uma boa visão aí do que dá para fazer, do que não dá, e principalmente quão, entre aspas, simples pode ser, né? Quer dizer, não é um negócio que eu preciso de um investimento milionário, não é um negócio que eu preciso de um grande 2 anos de implantação de tecnologia, quer dizer, dá para começar pequenininho, dá para ir andando. Acho que a gente cobriu, assim, com a participação exemplar de vocês aí, bastante o nosso tema. Então, eu queria aproveitar, se mais alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mandar no chat, se não, queria passar a palavra para vocês darem aí as últimas dicas, as últimas recomendações, qual que é o próximo passo, para onde que as pessoas podem olhar aí e caminhar. E daí, com certeza, nós vamos precisar de outros eventos para discutir um pouco mais cada uma das coisas que a gente falou aqui, porque isso aqui foi só a ponta do iceberg, né? Teve uma sopa de letrinha de processos e coisas aí que a gente não conseguiu aí, que talvez tenha que ser curso, talvez tenha que ser alguma coisa nesse sentido. Mas queria passar primeiro para o Renato, depois para o professor Barros Neto. Desde já deixando aqui meu agradecimento em nome do Ocara, em nome da nossa empresa, LM Ventures, e do tempo de vocês, de compartilhar o conhecimento com o pessoal que está nos assistindo aqui, com o pessoal que vai nos assistir depois, né? Isso aqui também fica disponível no YouTube a partir de alguns dias agora. Então, muito obrigado, Renato, e fica com a palavra. Eu que agradeço a LM Ventures, o Ocara, o Magnus, a Mariana, né, o professor Barros Neto aqui também por compartilhar seu conhecimento, né? O recado final que eu deixo é: o Lean é simples, né? Mas nem sempre fazer o simples é fácil, né? Então, buscar as coisas mais básicas no início, né? Treinamento, fazendo uma leitura, aplicar, né? Muito o espírito da startup, de experimentação, né? Testar, porque algumas das vezes aquilo que o professor Barros Neto comentou, né? Aquela ferramenta talvez não funcione para aquele contexto, né? Aí você tem que entender muito bem, né? Então seria o primeiro passo esse de aplicar, mas logicamente entendendo o problema que você precisa resolver, né? Então o primeiro passo, voltando atrás, é entender o problema e aí sim fazer os experimentos, aplicações e gerar esse aprendizado, né? Uma boa notícia também é que qualquer um pode fazer, né? É algo que é simples, né? Que você vai lá e aplica com todo esse embasamento, com todo esse conhecimento. E o que é fundamental é que você consiga esse apoio, esse suporte da liderança da empresa, né? Que a liderança compre esse projeto, né? Essa implementação, que sempre vai facilitar bastante. A gente fala assim que o suporte do Lean tem que ser top-down e a aplicação bottom-up, né? Então, tem que ter esse apoio da liderança. E, para finalizar, o último recado é: a aplicação do Lean tem as 5 dimensões que a gente fala aqui no Lean Institute, né? Que tem que ser orientada por um propósito. A gente tem que melhorar os processos em paralelo de desenvolver as capacidades das pessoas, né? Tem um colega nosso que fala que o Lean 70% é pessoa, são pessoas, né? Então tem
é uma filosofia, né, que a gente fala que ela é sociotécnica, né, tem toda a parte técnica, mas tem muito mais a parte social, e tem que ser muito bem conduzida, porque tem questão de ego, tem questão do cara que já trabalhou 30 anos com aquela... E de alguma maneira, se ele está 30 anos naquela empresa, que ele está dando algum resultado, então de quebrar paradigmas, né, de enfrentar as barreiras, de resiliência, que o professor Barros Neto comentou, né, e aí sim, né, pedir esse apoio da liderança, mudar o sistema de gestão, e com isso a gente vai conseguir mudar a cultura da empresa, das organizações, né? Então esse é o meu recado, todos possam aproveitar o máximo possível os benefícios do Lean. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite aqui ao Magno, a LM Ventures, ao Okara Hub. É um prazer estar aqui com o Renato, né? Debate muito interessante. E aqui agradecer também aqui a audiência. E eu acho que é muito isso, né? A gente precisa conhecer onde é que a gente está e a gente precisa definir para onde a gente quer ir, né? Então, eu vejo muito isso, né? Então, onde é que eu estou hoje? Onde é que eu vou? E aí, quais são as escolhas que eu vou fazer? E a partir disso aí, eu vou trabalhar para chegar lá. E aí, eu tenho as várias técnicas e tudo mais. Então, o que eu vejo muito é isso. As pessoas não sabem para onde querem ir e nem sabem onde estão. Então, muitas vezes, aí às vezes a culpa é da consultoria, né? Não, a consultoria não fez. Aí, às vezes, eles querem o prato feito. Não é assim, né? E aí eu concordo plenamente com o Renato, né? O peopleware é o grande segredo aí do processo. É onde está certo ou errado. As pessoas precisam se envolver nisso. E aí é o grande ponto, porque o operacional ele consome muito, né? Ou seja, e isso é um grande defeito. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente se nós somos os gestores, né? Porque se eu ficar só no operacional, ninguém vai pensar no futuro, né? Porque então alguém tem que estar pensando no futuro, senão o futuro chega e eu fiquei para trás. Então, acho que esse é um grande ponto que a gente precisa ter cuidado. Ok? É isso. Obrigado. Bom, muito obrigado. Achei que foi assim, super elucidativo aí o nosso debate. Queria agradecer imensamente aí a participação de vocês dois, agradecer ao nosso público aí que ficou até agora aí mandando perguntas e tal. E a gente se vê agora no ano que vem. Esse foi o nosso último evento aqui do ano e acho que fechamos com chave de ouro. Então, obrigado, professor Barros Neto, obrigado, Renato, e se vemos no ano que vem aí para mais discussões, para mais compartilhamento de tecnologias, métodos e conhecimento, principalmente. Certo. Boa noite. Abraço a todos.